Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos debates mais antigos e complexos da sociedade: o trabalho sexual. Só que por um ângulo bem diferente do habitual, né? Exatamente. Os materiais que a gente analisou não são reportagens ou estatísticas. O que temos aqui são as transcrições de um debate filosófico muito intenso. Quase um laboratório de ideias, sabe? Conduzido pelo pensador Michael Sandel. Isso. E a proposta aqui é justamente desconstruir os argumentos, camada por camada, usando esse debate como nosso guia. A gente vai começar pela ideia de consentimento, que parece simples, mas não é. Nem um pouco. Depois, a gente encara as objeções morais. Tipo, existe algo inerentemente errado em vender sexo, mesmo se a escolha for 100% livre? Isso tudo leva à grande questão final. Qual é o papel da lei nisso tudo? Ela deve ser neutra ou ela tem que ter uma bússola moral? E o ponto de partida de tudo isso, o que realmente acende a discussão nas fontes, é uma provocação, um exercício de pensamento. Vamos tirar da equação a pobreza, a violência, o vício. Tudo. Imaginem uma pessoa que escolhe, de forma consciente e informada, entrar para o trabalho sexual. Com outras opções na mesa. Isso. Mesmo nesse cenário, ainda sobraria alguma objeção moral que se sustente? É aí que a conversa fica fascinante. É o que os filósofos chamam de isolar a variável. A gente separa o problema da justiça social, da falta de oportunidade. Certo. Do problema sobre a natureza do ato em si. E é essa a nossa missão hoje, entender as engrenagens desses argumentos. Ok, então vamos lá. Primeira peça. Consentimento. Os textos já começam questionando o óbvio. O que é uma troca voluntária de verdade? E o Sandel, que está mediando, já joga um balde de água fria na ideia de que isso é simples. Ele fala que a ausência de uma arma na cabeça não é suficiente, né? Não mesmo. É o que ele chama de consentimento contaminado. A maioria dos argumentos tradicionais contra a legalização parte daí. Faz sentido. As fontes mostram que o foco é quase sempre em pessoas que são empurradas para isso pelo desespero, a tal da pobreza desesperadora que o texto cita, vício, coação. Nesse cenário, a escolha é uma ilusão, né? A pessoa não está escolhendo de verdade, está só cedendo à única saída que ela enxerga. Exato. Então, para muita gente, a objeção não é ao ato em si, mas às condições que levam a ele. Mas o debate força a gente a ir além, né? E se a gente imagina aquele cenário idealizado, um dos participantes até brinca, falando de uma prostituta de Beverly Hills que ganha uma fortuna e tem controle total. Nesse caso, o argumento do consentimento contaminado cai por terra. Ele perde a força. E aí que a discussão fica mais profunda. Se o consentimento é genuíno, livre de coação econômica, as objeções têm que mudar. Elas saem das circunstâncias e vão para o significado do ato em si, a entrada dos argumentos puramente morais. E o primeiro grande argumento moral que aparece ali nas transcrições é o da corrupção. Ou degradação. Sim, um dos participantes coloca de uma forma bem direta que eu acho que muita gente pensa. Ele diz que sexo é algo especial. Uma expressão de intimidade, de afeto. E que colocar um preço nisso, transformar em mercadoria, iria corromper esse valor. Tornaria algo profundo em algo trivial. Essa é uma objeção baseada no valor intrínseco da coisa, né? Não nas consequências. Exatamente. O argumento não é que alguém vai se machucar ou que vai gerar um problema social. A preocupação é com a natureza do bem em si. É como dizer que a amizade ou o amor não pertencem ao mercado. O simples ato de vender já os destruiria. Mas essa ideia não fica sem resposta no debate, pelo contrário. A reação é imediata. E o mais curioso é que o mesmo participante que levanta esse ponto, logo depois ele meio que recua, ele admite que as pessoas têm agência suficiente para separar as coisas, para distinguir um tipo de sexo do outro. E aí entra outro participante, um jovem chamado Matt, que vai direto ao ponto. Ele argumenta que essa visão de que o sexo seria corrompido assume que só existe um significado para o sexo. Uma visão única e correta, né? Isso. E ele questiona quem define esse significado. Para uns pode ser essa união sagrada. Para outros, algo casual, recreativo.
Uma sociedade pluralista não deveria acomodar isso. É um ponto forte. Ele basicamente acusa o outro lado de tentar impor uma visão moral particular do que o sexo deve ser. E ele usa um exemplo muito concreto para mostrar como essa separação funciona. Ele diz algo tipo: quando eu tô com a minha namorada, não tô pensando, nossa, tô recebendo o equivalente a $500 de sexo. Claro. A existência do mercado do sexo não contamina, não diminui o valor do que ele tem na vida pessoal dele. Essa ideia de que a gente consegue compartimentalizar é poderosa. Sim, a ideia de que somos capazes de dar significados diferentes a atos parecidos em contextos diferentes. A existência de fast food não corrompe a alta gastronomia. Certo. Então, esse argumento da corrupção esbarra nessa barreira da pluralidade. Mas o debate segue, e aí surge um outro ângulo, uma objeção moral um pouco mais sutil. Um participante chamado Kevin. Isso, Kevin. Ele propõe que talvez o problema não seja a corrupção de um ideal, mas o ato de tratar uma pessoa como um objeto. E essa é uma mudança de eixo crucial na discussão. Como assim? A preocupação sai do significado abstrato do ato e vai para a dinâmica de poder, para a ética da relação entre as pessoas. A questão central vira a objetificação. Não é mais o que é o sexo, e sim como estamos tratando esse ser humano. E a ideia dele é que muitos clientes não compram só o prazer. Eles estariam comprando, e eu cito aqui, o ato de ter poder sobre outra pessoa. Transação em si criaria essa dinâmica. A pessoa seria reduzida a um instrumento para a satisfação do outro. Isso parece fazer sentido dentro da filosofia, né? Total. Tratar alguém como um meio para um fim é uma das preocupações centrais da ética desde Kant. A questão que o Kevin levanta é se a prostituição, por sua estrutura, inevitavelmente leva a isso, mesmo com um consentimento. Ok, mas aí o Matt, o cético do debate, entra de novo com um contraponto. Ele sempre questiona a premissa. Sim, ele questiona se a prostituição causa essa visão objetificante das mulheres. Ele sugere o contrário. Se um homem já objetifica as mulheres, ele vai fazer isso de qualquer jeito, com ou sem prostituição legalizada. Exato. E se ele não tem essa visão, contratar uma profissional não vai magicamente mudar a cabeça dele. Isso vira o problema de cabeça para baixo. É a clássica questão de causa e efeito. A prostituição cria ou reforça atitudes misóginas. E ela é só um sintoma, um canal onde atitudes que já existem se expressam. As fontes não resolvem isso, claro, mas deixam a pergunta no ar. E essa pergunta é fundamental. Se for a causa, proibir poderia ter um efeito social. Se for só um sintoma, proibir seria como quebrar o termômetro para curar a febre. Perfeito. E toda essa discussão nos leva, inevitavelmente, ao campo de batalha final. A lei. O que a gente faz com tudo isso? Mesmo que alguém ache que a prostituição é moralmente errada, isso significa que ela deveria ser ilegal? E aqui o debate se racha. Dois lados muito claros. De um lado, temos o campo da neutralidade liberal. Várias participantes defendem isso. Um deles fala de forma categórica. Não podemos legislar a moralidade. Outra participante, a Lindsay, usa até o termo técnico, né? Neutralidade liberal. Ela diz que o Estado não tem o direito de impor sua visão de vida boa a adultos que consentem. A lógica é que o papel da lei é só o de um guarda de trânsito. Evitar que as pessoas se machuquem. Se não há dano a terceiros, o Estado não se mete. É a ideia de que a minha liberdade termina onde a do outro começa. E só. Exatamente. O propósito da lei, nessa visão, é maximizar a autonomia individual. Proteger o direito das pessoas de fazerem suas próprias escolhas, mesmo que a maioria ache essas escolhas de mau gosto. Mas do outro lado do ringue, tem uma visão oposta. Uma participante chamada Jamie rebate essa ideia de neutralidade de forma muito forte. Sim, ela diz que isso é um mito, que a lei não legislar moralidade é uma ilusão. Na verdade, ela diz, é disso que as leis se tratam. As leis seriam o quê, então? O padrão moral mínimo que uma sociedade impõe a si mesma. Isso me fez pensar. Por que a gente proíbe certas coisas, mesmo entre adultos que consentem? Exato. Duelos até a morte, por exemplo. A resposta nessa linha é que a sociedade traça uma linha e diz: disso aqui a gente não passa.
A lei reflete os valores que uma comunidade decide cultivar. E outra participante complementa de um jeito que achei muito claro. Ela diz que o simples ato de legalizar algo já é uma declaração. Uma mensagem. Sim, se a prostituição se torna legal, a lei está implicitamente dizendo que aquilo é moralmente permissível. Não tem como escapar do julgamento. É uma tensão filosófica clássica que o debate traz à tona. É inescapável. No momento, um defensor da neutralidade diz que o propósito da lei é proteger a liberdade. Certo. E a resposta do outro lado é demolidora. Exatamente. E você defende isso porque acredita que a liberdade é um bem moral. Portanto, a sua lei neutra já se baseia num valor moral. Uau! Então não tem como fugir. A própria defesa da neutralidade já é uma posição moral. Exatamente. A questão não é se a lei deve refletir a moralidade, mas qual moralidade ela deve refletir? A da autonomia individual como valor supremo ou a de que certos bens humanos devem ser protegidos da lógica do mercado? É impressionante. A gente começou falando de trabalho sexual e, de repente, estamos discutindo o propósito da lei numa sociedade. No fim, as fontes não dão uma resposta pronta, mas nos dão um mapa bem mais claro do território. De um lado, a defesa da autonomia e da escolha. E do outro, a preocupação com a degradação, a objetificação e a ideia de que a lei precisa sim expressar valores de uma comunidade. É um quebra-cabeça complexo. E durante todo o debate o foco ficou muito no ato, na pessoa que vende o serviço. Mas a análise de tudo isso me deixou com uma pergunta, que se afasta um pouco desse centro. Que é? E quanto a quem compra. Um ponto que o debate toca só de leve. Exato. E a pergunta que fica para mim vai além da motivação individual de cada cliente. A questão é, uma sociedade que normaliza e legaliza a compra de acesso ao corpo de outra pessoa para o sexo, essa sociedade muda a forma como todos os seus membros, envolvidos ou não na transação, enxergam as relações, a intimidade e talvez até o próprio valor de um ser humano? É uma ótima pergunta. A legalização muda só a vida de quem está nesse mercado ou ela sutilmente recalibra as expectativas e a natureza das relações para todos nós?